O filme se inicia com a autópsia de Jigsaw e a descoberta de uma fita gravada por ele, coberta com cera dentro de seu estômago, que, quando tocada pelo detetive Hoffman, revela que os jogos apenas começaram e que ele espera que Hoffman tenha sucesso onde os outros falharam no teste, já que ele é o único que resta. A cena seguinte mostra um mausoléu, onde Trevor e Art estão presos a uma armadilha. As pálpebras de Trevor foram costuradas, assim como a boca de Art, tornando a comunicação entre os dois impossível. Quando a armadilha começa a puxá-los, ambos entram em pânico e Art mata Trevor para pegar a chave presa em sua coleira. Enquanto isso, a polícia descobre o corpo da detetive Carrie. Após reclamar com o tenente Rigg por entrar por uma porta não examinada, Hoffman é apresentado aos agentes do FBI Strum e Perez, que deduzem que Amanda Young, a aprendiz de Jigsaw, precisaria de ajuda no preparo da morte de Carrie, indicando a existência de um cúmplice. Naquela noite, Rigg é atacado em sua casa e Hoffman desaparece. Quando Rigg desperta, uma fita o informa que o detetive Matthews ainda está vivo, com 90 minutos para se salvar e que a vida de Hoffman também está em jogo. Ele então recebe seu primeiro teste, encontrando uma mulher chamada Brenda, sendo escalpelada lentamente. Ele a salva, apesar de Jigsaw aconselhá-lo a não fazer isso, e Brenda tenta atacá-lo com uma faca posteriormente. Ele escapa do ataque e mata Brenda, descobrindo logo em seguida que ela foi instruída que Rigg estava lá para prendê-la por ser cafetina. Este teste tem o tema "Veja o que eu vejo" para Rigg. O próximo teste de Rigg acontece em um motel, onde ele recebe ordens para sequestrar o gerente Ivan, que é revelado como um estuprador em série. Enfurecido ao ver cenas das ações de Ivan, Rigg prende Ivan em um teste pré-arranjado. E para se salvar, ele teria que arrancar os próprios olhos. Ivan consegue arrancar seu olho direito, mas o tempo acaba e a armadilha em que ele estava preso o desmembra. Este teste tem o tema "Sinta o que eu sinto". O teste seguinte de Rigg ocorre em uma escola onde Rigg agrediu um homem acusado de abusar da sua família, mas a carreira de Rigg foi salva por Hoffman. Em uma das salas de aula, Rigg descobre que o mesmo homem e sua esposa estão empalados um ao outro por diversos espetos de metal. Os espetos são posicionados para passar por pontos de circulação vital no corpo do homem, mas não em pontos vitais no corpo da mulher. Se ela tiver coragem de arrancar os espetos, seu marido agressivo irá sangrar até a morte e ela sobreviverá. Rigg entrega as chaves que prendem os dois para Morgan, que já havia matado o marido e concluído o teste, e diz que ela deve se soltar sozinha. Ele então aciona o alarme de incêndio para sinalizar a localização de Morgan. O tema deste teste é "Salve como eu salvo". Strum e Perez chegam na cena do crime, onde se descobre que todas as vítimas foram defendidas por Art, que também é advogado de Jill Tuck, ex-esposa de Jigsaw. Perez encontra Billy, o boneco de Jigsaw, em um escritório. Ele diz que Strum irá tirar a vida de um homem inocente e que o próximo passo dela é crítico. Ignorando o aviso e pistas anteriores que dizem que ela estaria em perigo, ela continua a investigar e Billy explode em seu rosto. Ela é levada ao hospital em estado crítico. Furioso, Strum interroga Jill, que conta o passado de Jigsaw. Ela estava grávida, mas perdeu o bebê quando Cecil Adams assaltou a clínica em que ela trabalha e bateu com a porta em sua barriga, causando um aborto. Ela e Jigsaw acabam se divorciando. Após descobrir que estava com câncer terminal, John sequestra Cecil e o coloca em uma armadilha em que ele teria que dilacerar seu rosto em várias facas para pressionar um botão que soltaria seus braços e pernas, ou ele sangraria até a morte. Cecil consegue sair da armadilha, mas acaba caindo em um emaranhado de arame farpado ao tentar atacar John. Strum
liga os fatos da história de Jill com o abatedouro Gideon, o local do teste final de Rig. Strum chega no local, mas se perde e, acidentalmente, encontra Jeff Reinhardt. Os eventos deste filme e do anterior se desenrolam ao mesmo tempo. Enquanto isso, Rig chega no local do teste final. Dentro de uma sala estão Art, Matthews e Hoffman. Foi revelado anteriormente que se a porta fosse aberta antes do tempo de Rig acabar, a cabeça de Matthews seria esmagada por blocos de gelo e Hoffman seria eletrocutado por um aparelho. Rig corre pela porta, restando apenas 1 segundo. Matthews tenta impedi-lo com um tiro, mas acaba morto. Rig atira em Art, enquanto em outra sala, Strum mata Jeff. Como Jigsaw dissera, ele mataria um homem inocente, sem saber que ele está procurando sua filha. Hoffman, que na verdade nunca esteve em perigo, se levanta e tranca Rig e Strum na fábrica. O filme então mostra a cena da autópsia do início, revelando que ela ocorreu após os eventos mostrados. Hoffman novamente ouve que os jogos apenas começaram, que está errado em acreditar que tudo acabou por causa da morte de Jigsaw e que ele não deveria pensar que não será testado. Após a morte de Jigsaw e Amanda no filme anterior, muito foi questionado sobre como seria a volta dos vilões para a franquia. Certamente Jogos Mortais é um dos filmes que tem o privilégio de inventar e reinventar quantas histórias forem precisas, mesmo com seus vilões mortos. E o faz. Para quem ainda tinha a esperança que a garganta cortada de Jigsaw em Jogos Mortais 3 fosse apenas um artifício para o personagem sair ileso mais uma vez de sua obsessão, aceitem que desta vez ele morreu mesmo. Em Jogos Mortais 4, o comandante Rig, da SWAT, fica perturbado quando encontra o corpo de sua antiga parceira, a detetive Carrie, em uma das armadilhas de Jigsaw. Obcecado por descobrir mais sobre o assassino e acabar com a onda de assassinatos, o comandante é acompanhado por 2 veteranos do FBI, o agente Strum e a agente Pérez. Os 2 ficam designados de traçar o perfil psicológico de Jigsaw e Amanda e ajudam o detetive Hoffman nas investigações. O que eles não sabiam é que os jogos do assassino realmente não terminaram. Todos os personagens entram em mais jogos arquitetados por Jigsaw, além de terem a responsabilidade de estourar o cativeiro de um possível ajudante do vilão. O filme continua impiedoso. A cada nova produção, imaginam-se os possíveis jogos que serão realizados por Jigsaw, mas mesmo esperando o máximo de miolos e sangue, ainda consegue impactar. Desde a autópsia de Jigsaw até o mais simples dos jogos, é impossível não fazer careta ou sentir ao menos mal-estar. Não considero que a estratégia extremista da franquia de colocar armadilhas sádicas seja desnecessário. Quem acompanha desde o primeiro longa já pode ter percebido que Jigsaw não é um assassino direto. É até por isso que seus princípios ainda são válidos para novos filmes, porque ele não mata ninguém diretamente. Ele é como se fosse o justiceiro de um mundo de criminalidade, onde as pessoas escolhem se importam ou não com algumas coisas para viverem melhor. Jigsaw põe suas vítimas em uma situação onde precisam decidir entre o sofrimento, a morte e a vida. Poucas conseguem sair, e nenhuma é vista como coitadinha por não estarem ali por acaso. A cada filme dá a impressão que Jigsaw arquitetou no mínimo 50 anos de tortura, independente de sua morte. O legado do personagem se dá ao luxo de prever o futuro e usar isso para novos planos mirabolantes. Nesta quarta aventura, o diferencial está em fazer com que os personagens, diretamente ou não, participem de jogos de vida ou morte. A realidade é que todos nós estamos em situações constantes na busca pela sobrevivência. A violência social e a incerteza de se à noite estaremos em casa para ter uma boa noite de sono perturba a atual condição da sociedade.
Em Jogos Mortais 4, tanto o comandante Rigg quanto os agentes do FBI participam e provocam novos jogos. É como se Rigg estivesse sendo recrutado para aderir à mente de Jigsaw e, quem sabe, continuar com seus planos mirabolantes. Já os agentes do FBI passam por armadilhas nas quais precisam escolher entre o bem e o mal. Em paralelo, máquinas de morte são mostradas para os personagens secundários. A mudança de roteirista deste quarto filme para os novatos Marcus Dunstan e Patrick Melton podia ter desnivelado a franquia. Nada como os criadores originais para dar vida ao universo fantástico do vilão. Entretanto, percebemos que Dunstan e Melton tiveram o cuidado em conhecer a fundo cada passo da série. Isso fica claro por terem conseguido incorporar elementos dos filmes anteriores, podendo misturar com eficácia elementos antigos com novos. Com isso, os roteiristas estabelecem que é preciso ter um conhecimento básico da franquia para que Jogos Mortais 4 seja entendido. Mesmo assim, a falha da história está em justamente tratar essas questões anteriores com muita rapidez, sem dar o tempo certo para os espectadores compreenderem o que está acontecendo. Esta corrida contra o tempo pode embaralhar a cabeça de muita gente, mas ao final da projeção tudo parece se amarrar corretamente. Com essa estratégia, inúmeros flashbacks são plantados na trama, uns para situar, outros inéditos para revelar o passado do Jigsaw. Na primeira metade do filme, os flashbacks são bem posicionados, mas nos momentos finais aumenta a pressão do filme e já não parecem tão didáticos. Mesmo demonstrando o desgaste que já acontece desde o filme anterior da franquia, Jogos Mortais 4 ainda é um filme a ser conferido. Os amantes do trash moderno devem delirar com o sadismo de Jigsaw. Por mais que não seja o melhor da série, ainda causa calafrios em quem assiste. E enquanto colocarem ideias no papel, a franquia parece realmente não querer acabar. Inscreva-se no canal, curta e comente, considere compartilhar. Muito obrigado.